Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Carlos, o título da sua tese é Cinema Brasileiro na Estrada, Identidade, Mitologia e Cultura Contemporânea no gênero Road Movie, anos 1990-2000. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Carlos? Bom, primeiro, como está ali colocado como objeto, é o cinema brasileiro contemporâneo, um cinema marcado aí por um título chamado de Cinema da Retomada, né, que foi a produção dos anos 90 para cá, né, porque tivemos aí um período conturbado do governo Collor em relação à cultura, né, e a partir de 1995, com filmes que foram produzidos nesse período, você teve uma retomada dessa produção, né, e um cinema muito pungente, né, produzido e que me gerou interesse por estudá-lo. Tá? Eu fiz um trabalho de mestrado em cima de um filme do Walter Salles, O Primeiro Dia, que foi um trabalho de recepção na sala de cinema, e no doutorado resolvi trabalhar com a produção. A ideia inicial era trabalhar sobre identidade cultural, eu venho das Ciências Sociais da PUC, né? E como trabalhar a identidade cultural seria um tema muito amplo para esse cinema, porque achava que tinha uma ligação, esse cinema retomava essa temática da identidade, de pensar o Brasil, era muito amplo, eu resolvi fazer um recorte e, dentro do recorte, trabalhar em cima de um gênero, de uma narrativa, que é o cinema de estrada, né? E naquele momento que eu resolvi fazer isso, alguns filmes estavam surgindo com essa narrativa muito interessantes, como o cinema Urubus, cinema Aspirinas e Urubus, como Árido Movie, como o Céu de Sueli. Então, esses filmes e mais um conhecimento da filmografia do Walter Salles também, que na tese eu trabalho com vários filmes dele, como Terra Estrangeira, Central do Brasil, me fez gerar interesse, achar que este gênero poderia ser um bom norteador para trabalhar sobre a identidade cultural nesse período mais contemporâneo, né? Entender o que é o Brasil. Ou seja, esse filme, no meu entendimento, a priori, ele poderia gerar interesse, ele poderia ser um bom termômetro do que é a realidade de hoje, do Brasil de hoje. Como que você define road movie? Porque esse é um gênero, certamente, mas que pode gerar muita discussão, né? Você citou alguns filmes, O Céu de Sueli, por exemplo, há quem possa achar que sim, que não. Sim. Você tentou cercar aí o objeto de uma maneira muito rígida ou não? Sim. Tentei cercar, sim, tanto é que na tese tem um capítulo que eu faço, eu trato de uma breve história do gênero, breve história social do gênero nos Estados Unidos, porque tem uma produção marcante de filmes desse gênero, né? Eu destacaria Easy Rider, de 69, para mim é um modelo, e na tese eu trabalho como referência. E vou trabalhar com a história do gênero no cinema brasileiro, que noto, e é um resultado da pesquisa, são poucos filmes, e destaco ali Bye Bye Brasil, de 79. Então, para mim, Easy Rider, de 69, nos Estados Unidos, e o filme Bye Bye Brasil são modelos dessa narrativa de estrada. Quanto à questão do modelo, e aí fiz esse levantamento para tentar achar um modelo, né, eu na tese consigo delimitar algumas características, né? Primeiro, discuto que a questão da viagem é fundamental, os personagens têm um deslocamento forte, quer dizer, a narrativa se passa, em geral, na estrada, em deslocamento, né? Também delimito que sejam, em geral, para pensar road movie, sejam filmes em estradas de rodagem, independente se é com automóvel, caminhão, bicicleta, que é o caso do Brasil, tem muito caminhão, são vários veículos diferentes dos Estados Unidos, que em geral os road movies são em carros, né?
Mas tem que ter a questão da estrada, e faço esse recorte porque para não pegar filmes de viagem, alto mar, enfim, para não pegar a narrativa de viagem como uma coisa maior, porque a gente vai para a Odisseia do Homero, você pegar a questão da narrativa de viagem. Então, tento colocar aqui a estrada de rodagem, tá? Aí vou fazendo alguns recortes, né? São histórias, em geral, com um protagonista que, em geral, lida com outro, que é um casal ou um colega que vai encontrar na estrada, né? Tento também colocar como característica a função formadora do deslocamento. As histórias, em geral, quando você vai para a estrada, você faz a viagem, é um momento de muita reflexão, né? É reflexão individual, né? E, no caso do cinema brasileiro, além de ser uma reflexão individual, que isso é muito marcante no filme, né, na narrativa, também fazer uma reflexão de fora, do coletivo, é muito marcante, porque você está também não só se deslocando, não só fazendo a sua viagem interior, mas você está em outro lugar, né? Então, a questão da alteridade aparece muito forte. Então, acho que essas características, a estrada, a viagem, esse deslocamento interior e, ao mesmo tempo, concomitante, o deslocamento do olhar para fora, da alteridade. Não obstante, não assim, como uma coisa marcante desses filmes, o olhar humanista. Em geral, os filmes road movies têm um olhar humanista, características de Walter Salles, de Wim Wenders, que é um autor alemão que eu estudei e que tenha no registro do road movie um registro forte no seu jeito de fazer cinema. Eu vou para a estrada, quero contar histórias humanistas de personagens, pequenos filmes, cinemas autorais, que é outra marca da narrativa, né? Não precisa de grande produção para fazer uma produção de um road movie. Então, como não tem uma grande produção, eu posso interferir mais no processo criativo. Então, autores mais autorais curtem fazer um filme road movie porque possibilita essa coisa mais autoral. Carlos, você destaca aqui o gênero narrativo estudado possui mediação histórica com a chamada hipermodernidade. O que é isso e quão importante é isso na sua análise? Tá. Eu acho que ela é importante pelo seguinte, uma das conclusões da tese é que, por que fazer road movies e por que o gênero começou existem filmes de estrada desde a década de 30, né? Nos Estados Unidos, e aí você vai ter vários filmes que são de estradas que não necessariamente foram pensados enquanto gênero, como Morangos Silvestres, do Bergman. É um filme de estrada, mas ele não pensou em fazer um filme de estrada, porque essa nomenclatura ela é mais contemporânea. Então, assim, é uma característica é um gênero mais recente, tá? E uma das razões é porque, para ser estrada, tem um lado tecnológico, né? O Brasil, por que o Brasil tem poucos filmes de estradas? Porque a questão dos transportes rodoviários é uma coisa mais recente, né? Diferente dos Estados Unidos, você tem décadas antes de uma estrutura de uma malha viária, né? E o lado da hipermodernidade, porque a estrada, a viagem, é um tema assim, que é uma metáfora, de certo modo, uma imagem que traduz muito o nosso mundo contemporâneo, que é feito de muitos fluxos, na questão da identidade. O que eu mostrei, né, no recorte da identidade? As identidades elas são concomitantes. Então, saiu a temática da identidade nacional nesses filmes contemporâneos? Não. Mas não é o mesmo nacional dos anos 60, porque além desse nacional tem também o global, o viajar para fora, os elementos dessa cultura contemporânea, né? Então, a estrada, essa viagem, ela permite sintetizar esse mundo de muitos fluxos, né, de muitas mudanças. Então, a estrada, acho que é um tema que consegue traduzir isso do ponto de vista social, mental e do ponto de vista poético também, né? Porque a estrada também viajar é muito interessante, é muito gostoso, muito
muito bacana, do ponto de vista de conhecer as pessoas, de ter um olhar diferente, né? Você, quando viaja, você se abre mais para as coisas, você se desapega, né, do seu jeito de ser mais cotidiano, mais chato da vida cotidiana. Você falou que o road movie, o gênero já existia há mais tempo, mas esse nome realmente foi dado algo mais recente. Sim. Dá para identificar exatamente onde? Você citou o Easy Rider, ali começa a ser designado como road movie? Não, ou é ainda mais recente? É mais recente. Tá? Eu não fiz uma pesquisa rigorosa assim, para identificar quando exatamente o termo começa a ser usado, mas isso é uma coisa de anos 80 para cá, anos 80, 90. A imprensa só vai falar disso muito recentemente. Tá? Então, não, nos anos 60 ainda não se falava road movie, é uma coisa bem recente. É um gênero, é um dos últimos gêneros surgidos no cinema. Road movie é um dos últimos gêneros surgidos que vai vindo, um gênero se forma não com necessariamente uma força assim, vou formar um gênero. Contar um filme na estrada, a estrutura, vários elementos aí vão dando um jeito de contar uma história que dá conta de anseios de diretores, né? E aí, enfim, surgiu como uma... E também, assim, a estrada, pensando no lado contemporâneo, tem muito personagem nos filmes de estradas que são contraculturais. Easy Rider é um filme contracultural, né? By Brasil, os personagens, de certo modo, também têm um lado mais contracultural, né? Então, o gênero também ele dá conta de novas identidades, identidades com um universo mais alternativo, né, de cultura, né, e que o gênero vai poder canalizar, a estrada vai poder dar conta dessa cultura nova. O filme, no recorte que você fez de 90 até 2000, isso. O primeiro qual é o filme mais antigo? O filme do Walter Salles, não é o primeiro dia, A Grande Arte, de 91. E o mais recente, que está aí dos 11 que você separou? Salto Sueli, talvez seja Salto Sueli. Acho que o último é Salto Sueli. Eu fui até 97. Eu tive que fazer um recorte por causa da tese, né? Fiquei mais um tempo ainda estudando, mas, enfim, eu fui catalogando vários filmes, né? Mas aí eu tive que recortar, e também porque eu trabalhei com 11 filmes, e 11 filmes é bastante. 11 como foco principal. Uma coisa também que eu analisei, que eu acho importante falar, são nesses filmes, que eu fiz um capítulo sobre isso, são as trilhas sonoras, né? E mostrando como essas trilhas, o lado assim, etnográfico mesmo, né? Os filmes como o Celso Sueli mostrando a música local, mas uma música local não necessariamente a música de uma cultura popular. A cultura popular mais uma música brega, um tecnobrega. Então, é um caldeirão de músicas, né? Mas esse caldeirão de músicas também expressando um pouco o nosso Brasil de hoje. Como é que é a cultura, né? Ali na tese também ficou, acho que claro, como é importante a música para a cultura brasileira, né? E essa música ela vai aparecer com força nos filmes, né? Várias canções nesses filmes que narram muito os personagens e nos dizem muito respeito, né? A música muito provavelmente é o elemento da nossa cultura mais de maior identidade, da cultura brasileira, né? Dá para perceber, apontar uma diferença entre a questão da trilha sonora, a música que acompanha o personagem, o enredo, num road movie e num filme de outro gênero? Há uma diferença marcante, ou aí a gente tem que observar cada obra, cada filme de maneira bastante específica? Diria que assim, é um elemento importante dessa narrativa. O que eu vejo nos filmes brasileiros é que é um elemento que diz respeito à identidade cultural. Eu acho que marca, né? Ela dá uma cara de brasilidade aos filmes, né? E tem, assim, os filmes do Cacá, o cinema Deus é Brasileiro, é uma homenagem, né, à música brasileira, né? Tem desde Villa-Lobos, a Djavan, a Luiz Gonzaga, né? Então, assim, por exemplo, o filme, uma trilha como essa, é um tratado de
pensar a canção. É uma homenagem à canção brasileira, porque ele vai pegar as figuras-chave desde a década de 40, 50 a figuras mais contemporâneas, né? Então, assim, e os filmes, o Céu de Sueli pega a música brega, né? E aí vai fazer um mergulho no passado da canção brega para a cultura nordestina. É um tipo de gênero muito significativo para o Brasil de modo geral, mas para o interior do Nordeste, para Igatu, para o Ceará, né? O próprio diretor escolheu várias daquelas canções, né? Porque diziam respeito à própria vida dele, né? Então, assim, eu diria que assim, as canções têm muito um retrato, às vezes até do próprio diretor, né? Como a canção do Cartola, em Central do Brasil, que fecha, né? É uma canção marcante da cultura brasileira, está colocado ali para homenagear a cultura brasileira, né? Então, acho que tem, assim, algumas citações, eu sinto assim que a brasilidade aparece com grande força nessas trilhas. Você citou a questão da autoria. O road movie leva o diretor um pouco que naturalmente a uma questão mais autoral, mais reflexiva. Sim. Eu acho que o cinema de estrada, ele é um gênero que é um cinema mais reflexivo. O cinema minimalista, não tem tantas ações, né? Em geral, são poucos personagens, é mais focado naquele personagem principal, no protagonista, o foco está ali. Tem uma questão também da identidade, né? Eu acho que assim, o cinema de estrada é uma expressão da força da identidade, né? Não do individualismo, porque o filme é uma crítica ao individualismo, mas da força da individualidade, né? Então, como é um filme que tem essa força, né, na individualidade, do foco do personagem, um filme pequeno, os diretores autorais, com uma linha autoral, como Walter Salles, Wim Wenders, né, Marcelo Gomes, né, se sentem muito bem numa narrativa minimalista, pequena, né, e que é reflexiva. Eu acho que assim, acho que volto a retomar o que eu já disse em relação a uma característica do road movie. Há uma função formadora do deslocamento. E esse lado formador, ele é uma criação de reflexão, de consciência, né? Ele pensa sobre sua vida. O que eu fiz até o presente momento, Dora, em Central do Brasil, ela faz uma baita reflexão. Ela estava tendo uma vida extremamente ordinária. Dora tinha uma relação ordinária, né, com as pessoas, com daquela função de escrever cartas que ela não enviava, né, para as pessoas, enfim, uma postura antiética, né? E a história do garoto, e ela teve que ir para a estrada, a ida para a estrada e para o sertão, mudou a vida dela completamente, né? Ela quebrou, né? Primeiro ela se aproximou do garoto, né? E então ela voltou a ficar sensível para o mundo, né? E segundo que depois daquilo, né? Depois ela deixa o garoto lá no interior do Pernambuco, ela vai para outro lugar, mas ela vai mudar a vida dela. Ela quebrou aquela crosta, né, de insensibilidade que ela tinha, né? Então, a estrada possibilitou gerar essa mudança em relação à sua própria condição de vida que estava completamente endurecida. Eu queria falar um pouco da questão da identidade cultural. Como você, identidade cultural e observando a questão da identidade nacional no Brasil. Como você trabalha isso? O que você conseguiu observando esse corpus de 11 filmes? O que você observou ali? Bom, quando eu iniciei trabalhar a tese, a questão da identidade era forte, né, porque achava que os filmes da retomada, o cinema contemporâneo, né, brasileiro, ou novo cinema brasileiro, melhor chamado, que cinema da retomada, porque já não tem mais sentido falar retomada, porque já retomou, né? Temos uma produção enorme, né? Esse novo cinema brasileiro, eu sentia que tinha
no olhar assim mais generalista, eu senti que, pô, mas como tem uma cara brasileira, tem uma retomada, né, as temáticas, né, ver alguns autores, Luciana Gibe, o Orício, né, escrevendo assim com grande ênfase. É um cinema com temática nacional, né? Aí eu falo, mas será mesmo, né? Será que esse nacional está forte, né? Eu acho, então, assim, eles eram muito enfáticos nisso, né? E eu ficava meio cabreiro, assim, pensando, mas será que realmente a questão do nacional é uma questão que esses jovens cineastas estão tratando, né? Aí eu parti, então, para estudar, pensando na questão da identidade, mas assim, já ao mesmo tempo, já entendendo que a identidade não podia ser uma coisa de uma única referência, como a referência do nacional. Até achava que alguns filmes tinham a questão do nacional, por exemplo, em Walter Salles. Walter Salles persegue uma identidade nacional, ele tem isso, né? Mas não é característica de outros autores. Os autores pernambucanos, né? Eles, nordestinos, não são autores que perseguem o nacional. Tentam se identificar mais com ou elementos locais ou elementos mundiais. Então, o que fui percebendo nos filmes é que a identidade cultural, baseada na hipótese que eu já tinha, né, ela é uma identidade móvel, né? Uma hora, algumas coisas do nacional informam, é importante, né? Luiz Gonzaga é um autor de expressão nacional e da cultura nacional, né? Então, usar Luiz Gonzaga como referência do nacional é importante. Mas usar música eletrônica, as trilhas têm muitas intervenções eletrônicas, é uma conexão internacional. Usar rock, né? O Mangue Beat, que é um grupo, um movimento pernambucano e que tem essa diversidade cultural, né? Faz parte desse cinema. Então, a identidade que pude concluir é uma identidade híbrida, uma identidade que ela é importante, mas é uma identidade assim, é como se usasse assim, nos anos 60 era um certo casaco que dava conta, né? Hoje em dia eu preciso usar vários tipos de casaco, várias roupas, para me sentir coeso no meu pertencimento. O meu pertencimento não diz respeito apenas ao nacional, mesmo porque também essa ideia do nacional é uma ideia extremamente forçada, né? É uma construção. Identidade é uma construção, né? Não que tudo que a construção da identidade seja falso, mas é uma construção, né? Não existe, num Brasil extremamente heterogêneo, não existe uma cultura única, mas se coloca alguns elementos como expressão única da cultura brasileira, mas é uma ideia construída quando se pensa, por exemplo, a questão da identidade nacional. Eu queria, para finalizar, Carlos, te perguntar como o teu trabalho contribui para os estudos culturais, enfim, para os estudos do cinema, para a ciência do Brasil de uma maneira geral. Tá. Bom, eu acho que contribui por dois caminhos. Primeiro, pelo objeto que é o cinema brasileiro, né? Tanto o mestrado como o doutorado, eu estudei, eu vou continuar estudando cinema brasileiro contemporâneo, né? Então, assim, é um modo de valorizar esse cinema. O cinema brasileiro não é ainda, não tem o devido valor que possui, né? Então, é um modo de colocar, levar isso como uma coisa de referência, né? E valorizar essa produção, que eu acho muito significativa. E segundo, que é estudar a cultura contemporânea, o Brasil de hoje, né? Acho que o cinema, e com as suas várias linguagens, com as suas várias referências de literatura, artes plásticas e música, é uma expressão muito rica, né? E que expressa o Brasil de hoje. Então, eu acho que o cinema ajuda a compreender o Brasil de hoje. A tentativa, então, um pouco isso. Né? Muito obrigado, Carlos. Imagina. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal
Nacional da Universidade Federal do Estado de São Paulo.